O QlikView é uma ferramenta que nós, na Qlik, disponibilizamos no mercado sobre a plataforma do Business Discovery. O Business Discovery é um conceito de exploração de informação, dando aos utilizadores a autonomia que eles necessitam para trabalhar os seus próprios dados e descobrir informação que, à partida, não tinham previsto encontrá-la de forma normal e pelas ferramentas de BI tradicional. Damos aos utilizadores uma flexibilidade, uma autonomia que não existe nas ferramentas tradicionais. As ferramentas tradicionais eram muito orientadas para o IT, para as equipas de IT, do desenvolvimento do IT, muito dependentes de equipas de IT, e o QlikView, e agora ainda mais o QlikSense, passa para uma área do utilizador, consegue dar essa autonomia para que os utilizadores no dia-a-dia possam explorar eles próprios a sua própria informação. E isso dá um time to value muito grande para a ferramenta, para os projetos. As taxas de sucesso acabam por ser muito maiores porque não há uma dependência tão grande das equipas de IT. Por um lado, as equipas de IT ficam libertas de muitas das tarefas que têm atualmente e que os tornam com muito tempos de espera para os pedidos dos utilizadores, e então, com autonomia para os utilizadores, eles conseguem trabalhar de forma mais informada, tomar melhores decisões e descobrirem informação que não estavam à espera de encontrar. E isso é um diferenciador enorme com a nossa tecnologia patenteada de in-memory, com o modelo associativo, e isso é algo que nos difere claramente de todas as outras ferramentas de BI no mercado. Portanto, há sempre um trabalho prévio ao BI que nem sempre só a ferramenta consegue resolver. Ajuda, a tecnologia dá um apoio forte nessa componente, mas é necessário que uma série de processos sejam melhorados, as pessoas tenham uma organização mais estruturada dos seus dados, consigam trabalhá-los de forma mais inteligente, e aí as ferramentas que permitem dar autonomia aos utilizadores ajudam a que eles consigam identificar de facto esses problemas e consigam identificar onde é que estão as nuances, as falhas nos processos, as oportunidades perdidas de negócio, antes de se conseguir fazer o conceito de fazer um projeto de BI. O QlikSense é a componente de Data Visualization, o Self-Service para os utilizadores, ou seja, para passarmos para um nível de autonomia superior em relação àquilo que já existia com o QlikView. A mobilidade, uma ferramenta muito virada para o dispositivo móvel, tanto para o tablet como para o smartphone, consegue ajudar os utilizadores a explorarem um bocadinho às vezes aquilo que é o lado negro dos dados que eles têm guardados na informação. Portanto, conseguir dar alguma luz para aí, descobrir oportunidades de negócio e descobrir oportunidades de melhorias de processos internos, reduzir custos, e não só analisar o que é que se passou, mas como é que se passou e porquê é que se passou, e conseguir ir ao detalhe dessas mesmas informações. E, portanto, o QlikSense é essa nova geração dentro do Business Discovery que nós lançamos para o mercado. Muitas das vezes nós temos um conjunto de informações que até está do nosso lado, informações essas que temos alguma dificuldade em navegar nelas, em descobrir nova informação. Pelo que existe uma vertente de desktop do QlikSense em que eu posso, de uma forma muito simples, utilizar diretamente os ficheiros, por exemplo, em Excel que eu tenho, e começar a fazer as minhas análises. Neste caso em concreto, nós tivemos hoje o nosso evento, e tenho aqui uma listagem de elementos que se registaram com base na indústria, com base no seu cargo, com base na sua localização,
e vou tentar fazer uma análise sobre isso. Então, acabei de abrir o ClickSense na sua componente desktop, em que, inclusive, convido a fazerem o download, esta componente é gratuita, criar uma nova aplicação, dou-lhe o nome e vou abrir. Estou agora com a aplicação aberta, vou apenas redimensionar um bocadinho estas janelas para mostrar o quão simples é carregar a informação. Basta-me arrastar e largar diretamente na aplicação. Ele consegue-me interpretar corretamente a estrutura do fecheiro em Excel, vejo inclusive uma pré-visualização dos dados que o constituem e apenas tenho que dar indicação para carregar a informação. Uma vez carregada, vou agora criar as minhas visualizações. Por exemplo, criar um gráfico de barras onde eu faço uma análise com base na indústria dos elementos que se registaram para assistir hoje. Vou colocar aqui nesta primeira metade do ecrã, para já redimensionar um pouco aqui a área, e escolho quais os campos, neste caso indústria, como dimensão, e escolho também, por sua vez, assistentes, para ter a soma de quantos assistentes é que, por indústria, assistiram ao evento. Por exemplo, um gráfico de dispersão em que eu tenho uma noção de qual é que é o tamanho das organizações com base nos cargos desses assistentes, posso criar aqui um gráfico de dispersão, onde vou aqui selecionar, por exemplo, Primary Job Function, adicionar como dimensão, novamente, uma soma de assistentes e, por exemplo, com base na média de elementos que existem. E tenho aqui um gráfico de dispersão, onde rapidamente consigo perceber, inclusive, que o IT tem uma forte dispersão na assistência. Uma outra análise que me poderá fazer sentido colocar será, ao longo do tempo, ver qual é que foi a tendência para os assistentes se registarem. Por exemplo, criar um gráfico de linhas, onde, com base na data, vejo também o número de assistentes. Okay. E, por fim, coloco também um conjunto de seletores para me facilitar a minha pesquisa. Por exemplo, por indústria, por job level, por função, por localidade, por segmento e assim sucessivamente. Okay. Digo done e agora tenho a minha visualização preparada. Posso navegar em toda ela com alguma facilidade. Ao ver aqui a evolução temporal, vejo inclusive que quanto mais próximo do evento, maior o número de registros. Posso rapidamente chegar aqui e fazer uma seleção, um conjunto muito específico de elementos que tenham assistidos, com base no seu número de colaboradores e de assistentes, ou até mesmo poderia fazê-lo com base num range de valores para o gráfico. Entretanto, se eu necessitar de fazer alguma alteração, por exemplo, aqui vejo um balão cinzento claro, que essencialmente não tem colaboradores, ou não tem a designação dos colaboradores, poderia não ser uma informação que eu quero apresentar, poderei querer alterar, por exemplo, trocar por geografia, e assim vejo, inclusive, que Lisboa foi a maioria de assistentes. De facto, a curva de aprendizagem é muito curta. Nomeadamente, acaba por ser uma questão de termos um modelo de dados, neste caso, inclusive, a conversão do desktop, que acabei de exemplificar como arrastei um fecheiro em Excel, e depois, a partir daí, fazer as combinações via drag and drop dos indicadores que eu pretendo. Tenho um conjunto de funções de agregação, que são muito rápidas e muito fáceis de utilizar, mas também um elemento que, inclusive, já conheço, o Excel, terá uma curva de aprendizagem muito reduzida para se adaptar a uma ferramenta como esta.
Pronto, acabei de aceder à componente de servidor, isto até porque numa organização será expectável, dado o volume da informação, que, por exemplo, que o meu posto de trabalho não tem a capacidade de processar um volume de dados, por exemplo, de vários milhões de registros. E então fica todo o peso do lado do servidor, a nível de processamento dessa informação, e eu com um simples dispositivo com um browser, que neste caso estou a demonstrar num dispositivo móvel, num tablet, posso aceder à informação. A primeira coisa que eu consigo ver é aqui do lado esquerdo que eu tenho uns streams. Uns streams são uma forma, por assim dizer, de zonas às quais eu tenho privilégios de acesso para consultar aplicações. Aplicações acabam por ser essencialmente focos de análise que estão preparados para eu poder analisar. Ora, por exemplo, se eu me deslocar aqui em aplicações que toda a gente poderá ver, tenho desde vendas, um workshop e, por exemplo, focar-me em uma aplicação de uma operação de vendas. Neste caso, a aplicação é aberta e eu posso, inclusive, a partir daqui, em ambiente web e no meu dispositivo móvel, criar My New Vision, uma nova análise com base no modelo de dados que já foi previamente definido por exemplo, um departamento de IT que está a governar toda esta informação. Em termos de interação, é muito semelhante à do Sense Desktop, nomeadamente vejo que dimensões é que eu tenho, inclusive eu posso fazer já aqui algum pré-trabalho onde eu até tenho identificado por tags para facilitar a minha pesquisa e a minha descoberta dessas dimensões. A mesma coisa sucede em relação a métricas, onde eu consigo centralizar as minhas métricas de forma a ter realmente um ponto único de verdade, e onde também posso libertar ao utilizador a necessidade de saber como criar expressões complexas. Ao estas já estarem definidas, ele terá apenas que as utilizar. Ora, por exemplo, se eu criar agora aqui um novo gráfico, onde eu vou ver, por exemplo, uma evolução das minhas vendas com base no meu número de clientes, por exemplo, posso criar aqui um novo gráfico de barras, sendo que, neste caso, interessa-me ver, por exemplo, com base na região, ou seja, nomeadamente no país, por exemplo, a contagem de clientes. Okay. Já estou rapidamente a ver e eu tenho todas as capacidades, inclusive, de fazer alteração ao gráfico, por exemplo, a sua rotação, inclusive aplicar ou não uma legendagem de cor, por exemplo, acrescentar agora uma dispersão de vendas, okay, com base, por exemplo, na geografia que estes têm, ou seja, nomeadamente país, cidade e eventualmente cliente, e com base, por exemplo, nas vendas e na margem. Okay? E eu consigo, de uma forma muito rápida, agora fazer análise. Se eu me focar num conjunto de países, novamente tudo é atualizado aqui deste lado. A mesma coisa sucede se eu, por exemplo, me focar aqui na Alemanha, que me está a destacar como algum ponto de chamada. Se eu entrar na Alemanha, vejo agora o conjunto de cidades às quais eu vendi, e se eu me quiser especificar, por exemplo, aqui este grupo, consigo até com um laço, por exemplo, fazer a seleção e focar-me nas vendas que, essencialmente, estas cidades têm. E o mesmo sucede se eu tentar aceder com o meu dispositivo móvel, neste caso, mais em concreto, o meu smartphone. Essencialmente, estamos a falar de uma tecnologia que é responsive, no sentido em que, independentemente do tamanho do dispositivo, a resolução do ecrã, o facto de eu estar a ver na vertical ou na horizontal, ele tem todo ele uma inteligência que automaticamente adapta. Assim como, ao eu ter pouco espaço de ecrã, por exemplo, se eu quiser, posso fazer um zoom num objeto em concreto, ou, mais propriamente, selecionar aqui o mesmo gráfico e tem as mesmas interações, tal como teria caso eu estivesse a trabalhar no meu desktop ou no meu tablet.